Seja bem-vindo. E comenta aí, de qual cidade você está vendo essa história? Tenho 52 anos, mãos calejadas de arrancar mandioca e um coração que já cansou de doer. Faz 3 anos que enterrei meu Josué, e desde então a vida virou uma coisa meio sem cor, sabe? Como quando a gente lava roupa demais no tanque e o tecido vai perdendo aquele vermelho vivo, aquele azul que era bonito de ver no varal. Moro sozinha numa casinha de 3 cômodos na beira da estrada de terra que corta o povoado de Santa Rita das Pedras. É Maranhão profundo, aquele lugar que nem aparece direito no mapa. A casa é minha porque o pai do Josué deixou pra gente quando morreu. Mas a verdade é que ela parece mais um peso do que uma bênção. As telhas soltam com o vento, a parede da cozinha tem uma rachadura que cresce todo ano como se fosse coisa viva. E tem noite que eu fico olhando para o teto só esperando ele desabar de vez. Não tenho filho. Josué queria, eu também queria, mas Deus não quis mandar nenhum. Acho que foi melhor assim. Não sei se teria forças para criar sozinha depois que ele se foi. Câncer, disseram, coisa que come por dentro e não deixa nem tempo de despedir direito. Quando percebi, ele já estava magro demais, amarelo demais, e os olhos dele tinham aquele jeito de quem já sabia que não ia ficar. Trabalho de faxina na vila, 3 vezes por semana. Limpo a casa do seu Tertuliano, que é dono do armazém, e da dona Sema, que tem a pensão na pracinha. Ganho pouco, mas dá pro arroz, pro feijão, pro sabão e pra lenha. Às vezes sobram uns trocados, e eu compro um pedaço de carne no sábado. Cozinho como devagar, e fico pensando como seria bom se o Josué ainda estivesse ali para dividir comigo. Foi numa terça-feira de outubro, dia quente que nem o diabo, que o carteiro apareceu na minha porta. Eu estava varrendo o terreiro, tentando espantar as galinhas da vizinha, que vivem invadindo meu quintal, quando vi ele descendo da bicicleta velha com um envelope pardo na mão. "Dona Dalva?" ele perguntou, tirando o boné para secar o suor da testa. "Sou eu. Tenho uma carta aqui. Do cartório de Bacabal. Precisa assinar." Meu coração deu um pulo esquisito. Carta de cartório nunca é coisa boa. Pensei em dívida, em cobrança, em algum problema que eu nem sabia que tinha. Assinei com a mão tremendo um pouco e esperei ele ir embora para abrir. O envelope era grosso, oficial, com aquele carimbo vermelho que parece coisa séria. Dentro tinha 3 folhas datilografadas e um papel mais velho, meio amarelado, que parecia ter sido dobrado e guardado por muito tempo. Li uma vez. Não entendi. Li de novo, mais devagar, acompanhando cada palavra com o dedo. Era sobre uma herança. Meu avô materno, Sebastião Cardoso de Souza, que eu mal conheci, morreu quando eu tinha uns 5 anos. Tinha deixado em testamento um pedaço de terra no interior de Buriticupu. Um rancho velho, dizia o papel, com aproximadamente 18 hectares de terra de uso rural, sem benfeitorias significativas, situado às margens do Igarapé, conhecido como Águas Quietas. Eu li aquilo umas 10 vezes e ainda não acreditava. Terra, 18 hectares. Minha. Mas tinha um porém. Sempre tem. O rancho estava abandonado há mais de 40 anos. Ninguém da família tinha querido assumir porque ficava longe demais, no meio do nada, sem estrada boa, sem luz elétrica, sem nada. A terra tinha ficado esquecida no cartório, juntando poeira e papelada, até que algum funcionário resolveu procurar os herdeiros legítimos. Eu era a última da linha, a única que sobrou. Sentei no degrau da porta e fiquei ali, segurando aqueles papéis, sentindo o sol queimar a nuca. As galinhas da vizinha ciscavam perto dos meus pés. Um cachorro latia longe. O vento trouxe cheiro de queimada. Alguém limpando roça. Terra. Eu tinha terra. Mas o que uma viúva velha, sozinha, sem dinheiro e sem forças, ia fazer com um rancho abandonado no fim do mundo? Passei a semana inteira pensando nisso. Não contei para ninguém. Tinha medo de falarem que eu era boba, que aquilo não valia nada, que era só mais um problema. Mas de noite, deitada na cama,
Eu ficava imaginando. Imaginava como seria aquele lugar. Imaginava se tinha árvore, se o igarapé era bonito, se dava para plantar alguma coisa. Imaginava se dava para recomeçar. No sábado, depois de limpar a casa da dona Sema, peguei a coragem que tinha e fui até o cartório de Bacabal. Eram 2 horas de ônibus, estrada esburacada, poeira entrando pela janela. Cheguei lá suada, com dor nas costas e a boca seca. O funcionário era um homem novo, de óculos, que me atendeu com aquela pressa de quem tem muita coisa para fazer. "A senhora quer aceitar a herança?" Ele perguntou, mexendo em papéis sem me olhar direito. Quero saber como é lá, se tem como chegar." Ele suspirou, como se eu tivesse feito a pergunta mais difícil do mundo. "Olha, dona..." Ele olhou o papel. "Dalva. O lugar é meio isolado. Tem uma estrada de chão que sai da BR, mas só passa carro alto. Na época de chuva, nem isso. O rancho mesmo, pelo que consta aqui, está em ruínas. Ninguém mora lá faz décadas. Mas é terra boa? Dizem que sim. Terra de várzea, perto de água. Mas a senhora vai ter que investir muito para deixar aquilo habitável. Cercas, reforma, limpeza. Não é coisa para quem não tem condição." Fiquei calada. Ele deve ter percebido que eu não tinha condição nenhuma, porque o tom dele ficou mais suave. "A senhora pode vender se quiser. Tem gente que compra terra assim. Não vai ser muito, mas é dinheiro." Vender. A palavra ficou pendurada no ar. Pesada. Eu podia vender, pegar o dinheiro, pagar as dívidas, consertar o telhado da casa, comprar um colchão novo. Viver os anos que me restavam com um pouco menos de aperto, mas alguma coisa dentro de mim não queria isso. Não sei explicar. Era uma coisa quase boba, quase infantil. Mas eu sentia que aquele rancho, aquele pedaço de terra esquecido no meio do mato, era a última coisa que me ligava a alguma coisa maior, a uma história, a uma chance. "Vou pensar", eu disse, levantando da cadeira. "A senhora tem 60 dias para decidir", ele falou, já voltando a atenção para os papéis na mesa. Saí do cartório com as pernas moles e o coração batendo rápido. Naquela noite, sonhei com o Josué. Ele estava de pé no meio de um campo aberto, com o sol batendo nas costas, e me chamava. Eu tentava chegar perto, mas sempre que dava um passo, ele ficava mais longe. Até que ele parou, se virou para mim e disse: "Vai, Dalva, vai ver." Acordei com o rosto molhado de lágrima e a certeza de que precisava ir até aquele rancho. Nem que fosse uma vez só, nem que fosse só para ver e voltar. Precisava saber o que tinha lá. Porque às vezes a gente precisa ir até o fim do mundo, só para descobrir que ainda tem um pedaço de chão onde pode pisar. Levei 2 semanas para juntar coragem e dinheiro. Vendi 3 galinhas que eu tinha no quintal, guardei o que sobrou da faxina e pedi uns trocados emprestados para dona Sema, inventando que era para remédio. Ela me deu sem perguntar muito. Sempre foi boa comigo. No fim, consegui o suficiente para passagem de ônibus até Buriticupu e mais um pouco para voltar se precisasse. Arrumei uma mochila velha do Josué com muda de roupa, um pedaço de sabão, uma toalha fina e um saco com farinha, rapadura e carne seca. Comida que não estraga fácil, comida de estrada. Saí de madrugada, quando o céu ainda estava preto e as estrelas pareciam pregos de luz batidos lá em cima. A dona Sema me levou até o ponto de ônibus na estrada, com o farol da moto iluminando o chão de terra. "Você tem certeza disso, Dalva?" ela perguntou, segurando minha mão com força. "Tenho não", respondi, e era verdade, "mas preciso ir mesmo assim." Ela me abraçou demorado, daquele jeito de quem acha que pode ser a última vez, e ficou ali parada, olhando o ônibus me levar embora, engolida pela poeira vermelha que subia da estrada. A viagem foi longa. 6 horas sentada num banco duro, o corpo chacoalhando a cada buraco, o sol entrando pela janela e queimando o braço.
Passei por vilas que eu nem sabia que existiam. Estradas cercadas de pasto, pontes de madeira velha sobre rios barrentos, placas enferrujadas apontando para lugares com nomes esquecidos. Buriticupu apareceu no meio da tarde, com aquele calor pesado que parece grudar na pele. A cidade era maior do que Santa Rita, mas tinha o mesmo jeito cansado. Casas baixas, ruas de terra, gente andando devagar, cachorro deitado na sombra. Desci do ônibus com as pernas dormentes e a cabeça tonta. Perguntei para um homem sentado numa carroça, onde ficava a estrada para o igarapé das Águas Quietas. Ele me olhou de cima a baixo, mastigando um palito de dente, e apontou com o queixo para uma rua lateral. Segue por ali até sair da cidade. Aí pega a estrada de chão à direita, uns 12 quilômetros, mas não passa ônibus não, só pé ou carona. E tem alguém que vai para lá? Ele deu de ombros. Às vezes passa um caminhão, mas não hoje. Hoje é quinta, dia ruim para a estrada. Agradeci e comecei a andar. Não tinha escolha. Ou ia a pé, ou desistia ali mesmo. A estrada de chão era larga no começo, mas foi ficando estreita e irregular, cheia de pedras soltas e buracos fundos. O sol caía em cima de mim como uma pancada. O suor escorria pelas costas, grudava a roupa no corpo. A poeira subia a cada passo e entrava no nariz, na boca, nos olhos. Andei por horas. Parei só uma vez, debaixo de uma árvore retorcida, para beber água de uma garrafa que eu tinha enchido na cidade. A água estava quente, com gosto de plástico, mas desceu que nem bênção. Olhei para trás. Buriticupu já tinha sumido na curva da estrada. Olhei para frente. Só mato, céu e o caminho se perdendo no horizonte. Por um momento, pensei em voltar. Mas aí lembrei do Josué. Lembrei dele me chamando no sonho e levantei. O sol estava começando a descer quando ouvi o barulho. Motor. Virei a cabeça e vi a nuvem de poeira se aproximando. Um caminhão velho, carroceria aberta, pintado de azul desbotado. Parei no meio da estrada e levantei a mão. O caminhão parou com um rangido de freio. O motorista era um homem de uns 60 anos, boné sujo, camisa aberta mostrando o peito moreno. Onde você vai, dona? Pro rancho das Águas Quietas. Conhece? Ele franziu a testa. Aquele rancho velho do finado Sebastião? Meu coração pulou. Conheceu ele? Conheci não, mas meu pai conheceu. Falava que era um lugar bonito, mas amaldiçoado. A palavra ficou pendurada no ar quente. Amaldiçoado. Ah, por quê? Perguntei, a voz meio presa. Ele cuspiu no chão e deu de ombros. Conversa de velho. Eu não acredito nessas coisas. Sobe aí, eu te levo até perto. Não posso entrar na estrada porque ela tá ruim, mas te deixo na entrada. Subi na carroceria junto com 3 sacos de ração e uma caixa de ferramenta. O caminhão arrancou, chacoalhando, e eu fiquei segurando na lateral de madeira, sentindo o vento bater no rosto e trazer junto o cheiro de mato, de terra molhada, de coisa antiga. Ele me deixou numa bifurcação, onde a estrada se dividia. À esquerda, o caminho continuava largo. À direita, uma trilha estreita entrava no mato fechado. É por ali, ele disse, apontando. Uns 3 quilômetros. Você vai ver uma cerca caída e, depois dela, o rancho. Mas olha, ele me olhou sério. Não fica lá de noite sozinha, não. Aquele lugar não é lugar de gente só. O que tem lá? Ele balançou a cabeça como se não quisesse falar. Não sei. Mas meu pai dizia que quem entrava lá saía diferente. Ou não saía. Quis perguntar mais, mas ele já estava subindo no caminhão de novo. Boa sorte, dona. Vai precisar. O motor roncou e ele sumiu na poeira. Fiquei ali parada, sozinha, olhando para a trilha que entrava no mato. O sol já estava baixo, tocando o topo das árvores. A luz ficava dourada, bonita, mas trazia junto aquele silêncio pesado que vem antes da noite. Ouvi o canto de um pássaro longe. Depois, nada. Só o vento balançando as folhas. Respirei fundo, ajeitei a mochila nas costas e entrei na trilha.
O mato engoliu a luz depressa. As árvores eram altas, fechadas, e o chão estava coberto de folhas secas que estalavam debaixo dos meus pés. O ar era úmido, pesado, com cheiro de terra molhada e coisa apodrecendo. Andei devagar, prestando atenção em cada som, galhos quebrando, folhas se mexendo, um farfalhar rápido no meio do mato, bicho pequeno fugindo. A trilha subia e descia, contornava pedras grandes, passava por baixo de cipós grossos. Em alguns pontos eu tinha que abaixar para não bater a cabeça, em outros pisar com cuidado para não escorregar na lama. Foi quando o sol já estava quase sumindo que vi a cerca. Estava caída como o homem tinha falado, arame farpado enferrujado, mourões podres tombados para o lado. Passei por cima com cuidado e continuei. E então vi o rancho. Estava no meio de uma clareira pequena, cercado de mato por todos os lados. Era uma construção baixa, de taipa, com um teto de palha meio desabado. A porta da frente estava entreaberta, pendurada em dobradiças tortas. As janelas eram buracos escuros, sem vidro, sem nada. Parecia uma casa morta. Fiquei parada ali, na beira da clareira, só olhando. O vento trouxe um cheiro estranho. Não era ruim, mas era velho. Cheiro de lugar fechado há muito tempo. Cheiro de coisa esquecida. Dei um passo para frente. Outro. Foi quando ouvi um som baixo, quase imperceptível, vindo de dentro do rancho. Como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão de terra batida. Meu corpo inteiro congelou. O som parou. Silêncio. Só o vento. Só as folhas. Respirei fundo, a mão apertando a alça da mochila, e dei mais um passo. A porta gemeu quando o vento a empurrou um pouco mais. E lá dentro, na escuridão, alguma coisa se mexeu. Fiquei parada ali, com os pés fincados no chão como se tivessem criado raiz. O coração batendo tão forte que eu sentia o pulso no pescoço, na têmpora, atrás dos olhos. A boca ficou seca num instante. Passei a língua nos lábios rachados, mas não adiantou nada. O som não voltou. Só silêncio, aquele silêncio pesado que parece ter peso, que parece apertar o peito e sugar o ar. Talvez fosse bicho, pensei. Gambá, tatu, capivara. Bicho entra em casa abandonada, faz toca, se esconde. É normal. Faz parte. Mas alguma coisa dentro de mim, aquela coisa velha que a gente herda das avós, das bisavós, das mulheres que viveram antes da luz elétrica e das estradas de asfalto, aquela coisa estava gritando para eu dar meia volta e sair dali. Não escutei. Às vezes a gente precisa ver com os próprios olhos. Às vezes a gente precisa enfrentar o medo, nem que seja só para descobrir que ele não passa de sombra e vento. Dei mais um passo. Outro. A clareira estava ficando escura depressa. O sol já tinha descido atrás das árvores e o céu estava naquela cor de chumbo que vem antes da noite fechar de vez. Os grilos começaram a cantar. Um som agudo, contínuo, que enchia tudo. Cheguei até a porta. A madeira estava inchada, apodrecida em alguns pontos, coberta de limo verde nas beiradas. Empurrei devagar, e ela abriu com um gemido comprido, arrastando no chão de terra batida. A escuridão lá dentro era completa. Esperei meus olhos se acostumarem. Aos poucos comecei a distinguir formas. Um cômodo grande, vazio, paredes de taipa descascando, mostrando o trançado de pau a pique por baixo. O teto de palha tinha buracos onde dava para ver o céu já quase preto. O chão era de terra batida, irregular, com pedras aflorando em alguns pontos. Não tinha móvel, não tinha nada. Só sujeira, folhas secas, teias de aranha penduradas nos cantos como cortinas velhas. E o cheiro. Aquele cheiro de coisa fechada, de mofo, de tempo parado. Mas tinha outra coisa também, um cheiro mais fundo, mais antigo, cheiro de terra revirada, cheiro de coisa enterrada. Entrei. Os meus passos ecoaram baixo. Dei 3 passos, 4, olhando para todos os lados.
À esquerda, uma passagem estreita levava para outro cômodo. À direita, só parede. Foi quando meu pé bateu em alguma coisa. Olhei para baixo. Uma gamela de madeira, velha, rachada, virada de lado. Do lado dela, um pilão de pedra coberto de terra, coisas de cozinha. Coisas de quem morou ali um dia, muito tempo atrás. Levantei os olhos e foi quando vi. No canto do cômodo, quase escondido pela escuridão, tinha um buraco no chão. Não era um buraco natural. Era cavado, redondo, com as bordas definidas, do tamanho de uma boca de poço. Mas não tinha borda de tijolo, não tinha proteção. Só o buraco, aberto para baixo, negro como breu. Meu corpo inteiro se arrepiou. Cheguei mais perto, devagar, o coração disparado. O buraco tinha uns 2 metros de diâmetro. Tentei ver o fundo, mas era escuro demais. Peguei uma pedra do chão e joguei lá dentro. O som demorou para vir. Quando veio, foi abafado. Longe, fundo, muito fundo. Engoli seco e dei um passo para trás. Foi quando senti uma corrente de ar frio subindo do buraco. Não era ventania, era só um sopro, gelado, úmido, com aquele cheiro de terra revirada, só que mais forte agora, mais próximo. E junto com o ar veio outra coisa, um som, baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse respirando lá embaixo, devagar, pesado. Meu corpo inteiro tremeu. Recuei rápido, tropeçando na gamela, quase caindo. Segurei na parede para me equilibrar e saí dali de costas, sem tirar os olhos do buraco, como se ele fosse pular em cima de mim. Saí pela porta, atravessei a clareira correndo e só parei quando cheguei na beira do mato, ofegante, as pernas bambas. A noite tinha caído de vez. A lua estava começando a subir, uma lua fina, em quarto crescente, que mal clareava o chão. Olhei para trás. O rancho estava lá, agachado no meio da clareira, com aqueles buracos escuros das janelas me olhando de volta. E de dentro, saindo pela porta entreaberta, subia uma linha fina de algo que parecia fumaça. Mas não era fumaça, era vapor, branco, frio, como se alguma coisa lá dentro estivesse respirando. Dormi mal. Armei acampamento debaixo de uma árvore grande, a uns 50 metros do rancho, onde ainda dava para ver a clareira, mas longe o suficiente para me sentir segura. Acendi uma fogueira pequena com gravetos secos, mais para espantar o medo do que o frio, e fiquei sentada com as costas encostadas no tronco, a mochila no colo, os olhos fixos naquela casa morta. O vapor continuou saindo pela porta por quase 1 hora. Depois, parou. Comi um pedaço de rapadura e um punhado de farinha, mas a comida desceu pesada, travada. Bebi água, rezei um Pai Nosso baixinho, mais por hábito do que por fé. Quando finalmente deitei, enrolada na toalha fina, o corpo doía de cansaço, mas a cabeça não parava. Ficava voltando naquele buraco, naquele som, naquela respiração. Não era bicho. Bicho não faz buraco assim, não faz vapor subir, não faz a gente sentir aquele frio na espinha, aquele aperto no peito. Dormi de leve, acordando a cada barulho. E teve muito barulho. O mato de noite é vivo, tem asa batendo, tem galho quebrando, tem folha se mexendo. Tem o grito do macaco longe, o assobio do vento, o canto dos grilos que não para nunca. Mas de vez em quando, no meio de tudo isso, vinha um som diferente. Um rangido, como se a porta do rancho estivesse se abrindo e fechando sozinha. Sentei 3 vezes durante a noite, o coração disparado, olhando para a clareira. Mas de onde eu estava, não dava para ver a porta, só o vulto escuro do rancho contra a escuridão do mato. Na 3ª vez, quase levantei para ir embora. Pegar a trilha de volta, caminhar a noite inteira se fosse preciso, voltar para Buriticupu e esquecer aquele lugar. Mas aí lembrei da casa rachada, em Santa Rita. Lembrei do telhado que cai. Lembrei das dívidas. Lembrei de como era acordar todo dia e não ter nada pela frente além de chão para varrer e roupa para lavar.
Lembrei que aquela terra, aquele rancho amaldiçoado, esquecido, assombrado, era a única coisa minha no mundo inteiro. E fiquei. Acordei com o sol batendo no rosto. Me levantei rápido, o corpo dolorido, a boca amarga. Joguei água fria do igarapé no rosto. Tinha encontrado ele na véspera, uns 200 metros mata adentro, correndo baixo e limpo entre pedras lisas. Lavei a boca, enchi a garrafa, voltei para o acampamento. A luz do dia mudava tudo. O rancho continuava feio, velho e caído, mas não assustava mais. A clareira estava cheia de sol. Os passarinhos cantavam. Uma borboleta amarela passava devagar, flutuando. Parecia tudo normal, mas eu sabia que não era. Comi um pedaço de carne seca. Mastiguei devagar, pensando no que fazer. Tinha duas opções, ir embora ou entrar lá de novo. Se fosse embora, nunca ia saber. Ia passar o resto da vida me perguntando o que tinha naquele buraco, o que fazia aquele som. Se era real ou se eu tinha enlouquecido de medo e cansaço. Se entrasse de novo, bem, ia descobrir. Pro bem ou pro mal. Respirei fundo, levantei e fui. A porta estava aberta, do mesmo jeito que eu tinha deixado na noite anterior. Entrei devagar, prestando atenção em tudo. A luz do sol entrava pelos buracos do teto e iluminava o chão em círculos irregulares, cheios de poeira dançando no ar. O buraco continuava lá, negro, fundo, silencioso. Cheguei mais perto, devagar, e me ajoelhei na beirada. O coração batendo forte, mas controlado. Não era mais aquele medo cego da noite, era outra coisa. Respeito, talvez, ou curiosidade. Olhei para dentro, ainda não dava para ver o fundo, mas com a luz do dia, dava para ver que as paredes do buraco eram de terra compactada, quase como se tivessem sido cavadas à mão há muito tempo. Peguei um graveto comprido que estava no chão e enfiei no buraco, tentando sentir a profundidade. O graveto desceu, desceu, desceu. 2 metros, 3, 4. Até que bateu em alguma coisa. Não era chão, era duro, mas oco, como madeira. Puxei o graveto de volta. A ponta estava suja de terra úmida. Fiquei ali, ajoelhada, olhando para aquele buraco como se ele fosse me dar a resposta. E foi quando ouvi de novo o som. Só que agora, com o silêncio do dia, ele era mais claro. Não era respiração. Era batida, lenta, regular. Tum, tum, tum. Como se alguém estivesse batendo na madeira lá embaixo, pedindo para sair. Saí dali de costas, tropeçando nos próprios pés, o coração batendo descompassado. A batida continuou por mais alguns segundos. Tum, tum, tum. E depois parou. Igual da outra vez. Como se algo lá embaixo soubesse que eu estava escutando e resolvesse ficar quieto de propósito. Fiquei parada na porta do rancho, a mão apertada no batente, respirando fundo, tentando organizar os pensamentos que corriam desenfreados. Tinha algo enterrado naquele buraco. Não era poço. Poço não tem madeira no fundo. Poço não bate, poço não respira. Olhei para o céu azul, para o sol forte, para os pássaros voando alto, tudo tão normal, tão vivo. E ali, naquele rancho esquecido, tinha uma coisa morta. Ou pior, uma coisa que deveria estar morta, pedindo para sair. Pensei em ir embora. Pensei sério. Pegar minha mochila, atravessar a trilha, pegar carona, voltar para Santa Rita e esquecer que aquele lugar existia. Deixar a herança para os urubus, para o mato, para o tempo. Mas alguma coisa não deixava. Não era coragem. Era outra coisa, mais profunda, mais antiga. Era a sensação de que se eu fosse embora agora, sem saber, sem entender, aquilo ia me perseguir para o resto da vida. Ia ficar comigo nas noites de insônia, nas horas quietas da madrugada, me perguntando o que eu tinha deixado para trás. Respirei fundo 3 vezes, devagar, como minha avó me ensinou quando eu era menina e tinha medo de temporal. Voltei para dentro. Dessa vez, levei um pedaço de pau mais grosso, uma ferramenta que encontrei jogada no outro cômodo.
uma espécie de enxada velha, cabo quebrado, lâmina enferrujada. Qualquer coisa servia. Qualquer coisa que fizesse eu me sentir menos indefesa. Me ajoelhei de novo na beira do buraco, agora com mais cuidado, e comecei a observar melhor. As paredes eram lisas demais para ter sido cavado por bicho, e fundo demais para ser cisterna. Parecia mais uma cova grande, profunda. Mas cova para quê? Para quem? Peguei o graveto de novo, mais grosso dessa vez, e bati 3 vezes na madeira lá embaixo. Toque, toque, toque. Esperei. Nada. Bati de novo, mais forte. Toque, toque, toque. Silêncio. E então, devagar, como quem responde, veio a batida de volta. Tum, tum, tum. Meu corpo inteiro gelou. Não era eco. Eco é instantâneo. Aquilo tinha demora, tinha intenção. Alguma coisa lá embaixo estava respondendo. Levantei rápido, as pernas tremendo, e saí do rancho de novo. Atravessei a clareira quase correndo e fui até o igarapé, onde me joguei na beira, molhei o rosto, a nuca, tentei acalmar o coração que parecia querer pular para fora do peito. Fiquei ali sentada por um tempo, só ouvindo a água correr, os pássaros cantar, o vento balançar as folhas, tentando me convencer de que tudo aquilo tinha explicação, que era coisa da minha cabeça, que eu estava cansada, com medo, sozinha demais. Mas no fundo eu sabia, tinha algo lá embaixo, e eu precisava saber o quê. Passei a tarde explorando o resto da propriedade. Não queria voltar para o rancho, ainda não. Precisava de tempo, precisava de coragem. A terra era maior do que eu imaginava. 18 hectares parecem pouco no papel, mas quando a gente anda, parece não ter fim. Tinha mata fechada, mata rala, um pasto velho invadido de sapé, áreas abertas onde a terra era vermelha e fértil. Tinha o igarapé cortando tudo pelo meio, água limpa, corrente fraca, poços rasos onde dava para ver peixinho pequeno nadando. Era bonito. Tinha potencial. Podia ser um lugar bom se alguém cuidasse, se alguém limpasse o mato, plantasse roça, fizesse cerca, construísse uma casa de verdade. Mas tudo isso parecia distante agora, porque antes de pensar em futuro, eu precisava resolver o passado. Precisava saber o que o meu avô, ou quem quer que tenha morado ali, tinha enterrado naquele buraco. Voltei para o rancho no fim da tarde, quando o sol já estava baixo, mas ainda dava para enxergar bem. Tinha tomado uma decisão. Não ia conseguir dormir, não ia conseguir pensar em outra coisa, enquanto não soubesse a verdade. Ia abrir aquele buraco, não completamente, não sozinha, mas o suficiente para ver o que tinha lá embaixo. Entrei no rancho, fui até o buraco e comecei a procurar uma forma de descer. Não tinha corda, não tinha escada, não tinha nada. Mas o buraco não era liso. As paredes tinham irregularidades, raízes que entravam pela terra, pedras salientes. Dava para descer. Era arriscado, mas dava. Tirei a mochila, deixei no chão junto com a enxada. Respirei fundo, rezei uma Ave-Maria baixinho e comecei a descer. Os primeiros metros foram os piores. Eu tinha que tatear com os pés, procurando apoio. Agarrar nas raízes que saíam da parede, torcer o corpo para não escorregar. A terra estava úmida, escorregadia. Minhas mãos tremiam. O coração batia tão forte que eu ouvia ele ecoar dentro do buraco. Desci devagar, metro por metro. A luz do sol ia sumindo em cima e a escuridão ia engolindo tudo embaixo. Quando cheguei perto do fundo, uns 4 metros de profundidade, meu pé tocou em algo sólido. Madeira. Gelada, lisa, úmida. Tateei com o pé, tentando entender o que era. Parecia uma tampa, grande, retangular, um caixão. Meu sangue gelou. Era um caixão enterrado no fundo daquele buraco. E o pior, não estava vazio, porque quando eu pisei em cima, a madeira gemeu. Afundou um pouco, como se tivesse peso lá dentro. Então, vindo de dentro da madeira, veio o som de novo. Tum, 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 mais forte agora, mais próximo, como se algo lá dentro soubesse que eu estava ali em cima e quisesse sair.
Gritei. Não foi um grito controlado, pensado. Foi instinto puro, terror cru. Tentei subir rápido demais. Escorreguei, bati o joelho numa pedra. Senti a dor explodir na perna, mas continuei subindo. As mãos arranhando na terra, as unhas quebrando, o corpo inteiro tremendo. Cheguei na borda ofegante, com o gosto de sangue na boca e me arrastei para fora. Fiquei ali deitada no chão, respirando engolfadas, o corpo doendo inteiro, os olhos ardendo de suor e poeira. E o som continuou. Tum, 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 vindo lá de baixo, ecoando dentro do rancho, preenchendo o silêncio como uma oração errada. Levantei cambaleando, peguei minha mochila e saí dali. Não corri. Não conseguia. Mas andei rápido, atravessei a clareira, entrei no mato e só parei quando cheguei no meu acampamento. Me sentei debaixo da árvore, abraçada nos próprios joelhos, tremendo. Tinha um caixão enterrado no fundo daquele buraco. E tinha algo dentro dele. Algo que ainda se mexia. A noite caiu pesada. Não acendi fogueira. Não quis luz. Não quis nada que pudesse me fazer visível. Fiquei ali sentada, quieta, só ouvindo. O rancho estava lá embaixo, agachado na escuridão. E de vez em quando, trazido pelo vento, eu ouvia tum, tum, tum. A batida, constante, insistente, como um coração enterrado que se recusava a parar. Não dormi. Fiquei a noite inteira ali, abraçada nos joelhos, olhando para a escuridão, esperando o sol nascer. E quando ele nasceu, finalmente, clareando o céu de rosa e laranja, eu já tinha tomado a decisão. Não ia abrir aquele caixão, mas ia descobrir quem estava enterrado lá. E por quê? Esperei o sol subir completamente antes de me mexer. Precisava de luz, precisava de coragem, precisava entender que aquilo era real, que eu não tinha enlouquecido, que o que eu tinha visto e ouvido estava acontecendo de verdade. Desci até o igarapé, lavei o rosto com água gelada, bebi até não aguentar mais. A fome apertava, mas eu não tinha estômago para comida. Comi um pedaço pequeno de rapadura só para não passar mal e voltei para o acampamento. Sentei ali, de frente para o rancho, e comecei a pensar. Alguém tinha sido enterrado naquele buraco. Enterrado fundo, dentro de um caixão coberto de terra. Não era enterro comum. Enterro comum se faz no cemitério, com cruz, com reza, com gente em volta. Aquilo era outra coisa. Aquilo era esconder, apagar, fazer sumir. Mas quem? E por quê? Pensei no meu avô, no Sebastião Cardoso de Souza, que eu mal conheci. Lembrava dele vago, um homem alto, calado, de olhos fundos. Ele tinha morrido quando eu tinha uns 5 anos e a família nunca falava muito dele. Minha mãe mudava de assunto quando eu perguntava. Minha avó fazia cara fechada e resmungava alguma coisa sobre assuntos de homem. Agora eu entendia por quê. Sebastião tinha um segredo, e esse segredo estava enterrado naquele rancho. Mas se ele tinha enterrado alguém ali, seja quem fosse, por que deixar a terra para a família? Por que não vender, abandonar, esquecer? A menos que ele não tivesse escolha, a menos que ele tivesse morrido antes de poder fazer alguma coisa. Decidi voltar para Buriticupu. Não ia conseguir resolver aquilo sozinha. Precisava de informação, precisava de gente que conhecesse a história daquele lugar, que soubesse o que tinha acontecido ali décadas atrás. Arrumei minha mochila, tampei os restos da fogueira, joguei terra por cima. Olhei uma última vez para o rancho. A batida tinha parado durante a manhã. Tudo estava silencioso, como se aquilo lá embaixo tivesse desistido, ou estivesse esperando. Peguei a trilha de volta. A caminhada até a estrada principal levou quase 2 horas. O sol estava alto, queimando a nuca, e eu sentia cada músculo do corpo reclamar. Não tinha dormido direito em 2 dias. Não tinha comido direito. Estava no limite. Quando cheguei na bifurcação, sentei numa pedra e esperei. Passou um trator, passou uma moto com 2 meninos, passou uma caminhonete velha carregada de lenha, mas o motorista nem olhou para mim. Finalmente, já quase meio-dia, parou uma Kombi branca, toda amassada,
com um adesivo desbotado de Nossa Senhora no vidro traseiro. O motorista era um homem jovem, uns 30 anos, boné da Cate, sorriso fácil. Vai para a cidade, dona? Vou. Pode subir. Vou deixar uns materiais no armazém, mas te deixo no centro. Subi agradecida. Dentro da Kombi tinha sacos de cimento, ferramentas, uma caixa de pregos. Cheirava a suor e poeira. Ele ligou o rádio baixinho, música sertaneja antiga, e a gente seguiu pela estrada de chão. Depois de uns minutos de silêncio, ele me olhou pelo retrovisor. A senhora estava lá para as bandas do Rancho Velho, não estava? Meu corpo inteiro ficou alerta. Tava. Por quê? Ele deu de ombros, mas o sorriso tinha sumido. Só curiosidade. Faz tempo que ninguém vai lá. O pessoal tem medo. Medo de quê? Ele ficou quieto por um momento, os olhos na estrada. Quando falou, a voz estava mais baixa. Minha avó contava uma história. Dizia que o finado Sebastião tinha matado um homem, um tropeiro que passou por lá pedindo pouso. Eles brigaram por causa de dívida, de terra, sei lá. E o Sebastião enterrou o corpo em algum lugar do rancho. Ninguém nunca achou. A família do tropeiro procurou, a polícia foi lá, mas não acharam nada. O Sebastião negou até morrer. Mas todo mundo sabia. Meu sangue gelou. E o que aconteceu com o Sebastião? Dizem que ele enlouqueceu. Ficou sozinho naquele rancho, falando sozinho, vendo coisa, até que um dia apareceu morto, enforcado numa árvore perto do igarapé. Disseram que foi suicídio, mas tem gente que acha que foi outra coisa. Que outra coisa? Ele me olhou pelo retrovisor, os olhos sérios. Assombração, né? O espírito do homem que ele matou voltou para cobrar. Fiquei calada o resto da viagem. Ele me deixou na praça principal de Buriticupu. Agradeci e desci com as pernas bambas. A cidade estava cheia naquela hora. Feira no meio da rua, gente comprando verdura, carne, peixe, música alta saindo das lojas, moto passando buzinando. Vida normal. Vida de gente que não sabia o que era ter medo de buraco no chão. Caminhei devagar até encontrar o que eu procurava, a igreja. Era uma construção simples, branca, com uma cruz de madeira no alto. A porta estava aberta. Entrei. Dentro estava fresco, silencioso. Tinha uns 3 bancos de madeira, um altar pequeno com uma Nossa Senhora de gesso, velas acesas. Cheirava a incenso velho e cera derretida. No fundo, mexendo em uns papéis, estava o padre. Um homem de uns 60 anos, magro, óculos de armação fina, batina surrada. Ele levantou os olhos quando me ouviu entrar. Boa tarde, minha filha. Boa tarde, padre. Ele deve ter percebido alguma coisa no meu rosto. O cansaço, o medo, a urgência, porque parou o que estava fazendo e veio até mim. Está precisando de ajuda? Respirei fundo. Estou. Preciso saber sobre um homem. Sebastião Cardoso de Souza. Ele morava num rancho perto daqui há muito tempo. O senhor conheceu ele? O rosto do padre ficou sério. Conheci. Por quê? Porque eu herdei a terra dele. E encontrei... A voz falhou. Encontrei uma coisa lá. Ele ficou me olhando por um momento longo. Depois, fez um sinal para eu sentar num banco. Sentou do meu lado. Me conte. E eu contei tudo. O rancho, o buraco, o caixão, a batida. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper, as mãos cruzadas no colo. Quando terminei, ele suspirou fundo e tirou os óculos, esfregou os olhos cansados. Eu sabia, disse baixinho. Eu sempre soube que tinha algo errado naquela terra. O senhor sabe quem está enterrado lá? Ele assentiu devagar. Sei, ou pelo menos sei o que contam. O nome do homem era Raimundo. Raimundo Ferreira das Chagas. Era tropeiro, andava pela região comprando e vendendo gado. Passou pelo rancho do Sebastião num dia de chuva, lá por 1959, 1960, não lembro ao certo. Pediu pouso. O Sebastião deixou, mas de madrugada ouviram uma briga, gritos. E depois, silêncio. De manhã, o tropeiro tinha sumido.
O cavalo dele estava solto, a mochila jogada no chão, mas ele não apareceu mais. Nunca mais. E o Sebastião disse que o homem tinha ido embora de madrugada, que tinha brigado com ele por causa de pagamento, mas que tinha ido embora vivo. Ninguém acreditou, mas não tinha prova, não tinha corpo, não tinha testemunha. Então ficou por isso mesmo. Ele colocou os óculos de volta e me olhou fundo. Mas o Sebastião mudou depois daquilo. Ficou assombrado. Parou de ir à cidade. Parou de conversar com as pessoas. Ficou lá naquele rancho sozinho até o dia que apareceu morto. E sabe o que ele escreveu antes de morrer? Balancei a cabeça. O padre se levantou, foi até o altar, abriu uma gaveta pequena e voltou com um papel amarelado, dobrado, protegido por um plástico. Isso aqui. Ele deixou com o delegado na época, mas o delegado morreu e a família deu para a igreja. Nunca soubemos o que fazer com isso. Ele me entregou o papel. Abri com as mãos tremendo. Era uma letra torta, tremida, escrita a lápis. Dizia: "Perdão, Raimundo, não foi minha intenção. Enterrei você com respeito, mas não consigo mais dormir. Você bate toda noite. Toda noite. Não aguento mais. Vou encontrar você agora. Talvez lá você me perdoe." Fechei os olhos, a carta pesando na mão como se fosse feita de chumbo. "Ele ouve", murmurei. "O quê?" "O Raimundo. Ele ouve quando a gente tá lá. Ele bate. Ele quer sair." O padre ficou pálido. "Você vai voltar lá?" Olhei para ele. Olhei para Nossa Senhora no altar. Olhei para as minhas mãos calejadas, sujas de terra. "Vou. Preciso dar um enterro de verdade para ele. Preciso tirar ele daquele buraco." "Sozinha?" "Se precisar." Ele balançou a cabeça. "Então eu vou com você, Padre Oliveira." Foi assim que ele pediu para eu chamar ele. Disse que precisava de um dia para se preparar. Tinha que avisar o bispo, tinha que pegar as coisas certas para benzer um corpo, tinha que arranjar alguém para ajudar com o trabalho pesado. Eu passei aquela noite na pensão da Dona Lindalva, um quartinho apertado no fundo, com uma cama de solteiro que rangia a cada movimento e uma janela que dava para o quintal, onde as galinhas ciscavam desde a madrugada. Dormi mal de novo. Toda vez que fechava os olhos, via aquele buraco negro. Ouvia a batida. Sentia o cheiro de terra úmida e coisa antiga. Na manhã seguinte, Padre Oliveira apareceu com um homem mais novo, forte, de uns 40 anos, chamado Edson. Era o coveiro do cemitério. Tinha mãos grandes, braços musculosos de quem passa o dia cavando terra. Olhos gentis, mas cansados. "Ele já fez isso antes", disse o padre. "Sabe como manejar os restos com respeito." Edson me cumprimentou com um aceno de cabeça, mas não sorriu. Tinha um ar pesado nele, como se carregar mortos todos os dias tivesse tirado a leveza da alma. Subimos na caminhonete velha do padre, uma F1000 branca, barulhenta, que cuspia fumaça preta. Atrás levavam pás, enxadas, cordas, uma lona grande, um caixão simples de madeira clara e uma caixa com coisas de igreja, água benta, cruz, velas, um livro de rezas. A viagem foi silenciosa, só o barulho do motor e da estrada de chão batendo embaixo da gente. Chegamos ao rancho perto do meio-dia. O sol estava alto, o calor insuportável. Os grilos cantavam forte no mato e o ar tremia em ondas por cima da terra vermelha. Padre Oliveira desceu da caminhonete devagar, olhando para a construção caída com uma expressão que misturava pena e medo. "Quanto tempo esse lugar ficou abandonado?" "Mais de 40 anos", respondi. Ele fez o sinal da cruz. Edson pegou as ferramentas e foi na frente, entrando no rancho sem hesitar. Eu e o padre fomos atrás. Dentro, a luz do dia atravessava os buracos do teto em feixes grossos de poeira. O buraco continuava lá, negro, profundo, esperando. Edson se ajoelhou na beira, olhou para baixo, pegou uma pedra e jogou. Contou mentalmente o tempo até ouvir o baque. 4 metros, mais ou menos, disse.
Dá para descer, mas vai precisar de corda. Ele amarrou uma corda grossa num dos mourões que ainda estava firme na parede e jogou a ponta para o buraco. Testou o peso, puxou 2 vezes para ter certeza. Vou descer primeiro, vocês vão passando as ferramentas. Desceu com facilidade, mão sobre mão, os pés achando apoio nas irregularidades da parede. Quando chegou no fundo, acendeu uma lanterna que tinha trazido. A luz iluminou o caixão. Era velho, muito velho. A madeira estava escura, inchada de umidade, coberta de limo e terra. A tampa estava rachada em alguns pontos, mas ainda estava inteiro. Meu Deus do céu! Ouvi o padre murmurar ao meu lado. Edson passou a mão na tampa, limpando a terra, procurando as bordas. Tem fechadura, ele gritou lá de baixo. Mas está enferrujada. Vou precisar de uma alavanca. Passamos uma barra de ferro. Ele enfiou na fresta entre a tampa e o corpo do caixão e começou a forçar. A madeira gemeu, rangeu, estalam, e então cedeu. A tampa levantou com um estalo seco. O cheiro subiu na mesma hora, forte, velho. Não era podre. Tinha passado tempo demais para isso. Era um cheiro de coisa seca, mumificada, de pó e osso. Edson ficou parado por um momento, a lanterna iluminando o interior do caixão. Então ele se benzeu. Padre, é melhor o senhor descer. Padre Oliveira desceu com dificuldade, as mãos tremendo na corda, a batina prendendo nos pés. Quando chegou no fundo, Edson iluminou o caixão para ele ver. Eu não conseguia ver de cima. Só via as costas dos 2 homens, curvados sobre o caixão, e a luz da lanterna fazendo sombras dançar nas paredes do buraco. O padre ficou em silêncio por muito tempo. Quando falou, a voz estava embargada. É ele, é o Raimundo. Como o senhor sabe? Porque ele ainda está com as roupas. E porque tem uma coisa aqui, uma coisa que confirma. Silêncio pesado. O quê? Perguntei lá de cima, a voz saindo rouca. O padre levantou alguma coisa. A luz da lanterna vi brilhar. Era uma fivela grande, de metal, com iniciais gravadas. RFC, Raimundo Ferreira das Chagas. Meus joelhos fraquejaram. Sentei na beira do buraco, as mãos tremendo. Mas, padre, a voz do Edson veio baixa, mas eu ouvi. Tem uma coisa estranha aqui. O quê? As mãos dele. Olha as mãos. Silêncio longo, pesado. E então a voz do padre tão baixa que quase não ouvi. Meu Deus. Ele tentou sair. Meu coração parou. Como assim? As unhas, as pontas dos dedos, a madeira da tampa está arranhada por dentro. Ele... Jesus Cristo. Ele acordou dentro do caixão. Foi enterrado vivo. O mundo girou. Vomitei ali mesmo, na beira do buraco, o corpo inteiro tremendo. Sebastião não tinha matado o Raimundo. Ele tinha enterrado ele vivo. Demoraram quase 2 horas para tirar o corpo de lá. Tiveram que amarrar cordas no caixão, içar devagar, com cuidado para a madeira não quebrar no meio. Eu e o padre puxamos de cima, os músculos queimando, as mãos rasgando na corda. Quando finalmente conseguimos colocar o caixão no chão do rancho, os 3 ficamos ali parados, ofegantes, suados, olhando para aquela coisa velha, maldita, que tinha guardado um segredo terrível por mais de 60 anos. Padre Oliveira se ajoelhou ao lado do caixão e começou a rezar. Baixinho, em latim, palavras que eu não entendia, mas que pareciam certas para o momento. Edson fechou a tampa com pregos novos, devagar, com respeito. Eu só conseguia ficar ali parada, olhando, tentando processar. Raimundo não era bandido, não tinha feito nada de errado. Tinha só pedido pouso numa noite de chuva. E o Sebastião, meu avô, meu sangue, tinha brigado com ele, tinha batido nele até desmaiar e tinha achado que ele estava morto. Mas ele não estava. E quando acordou, já estava enterrado. Deve ter gritado, deve ter batido, deve ter arranhado até as unhas sangrarem e os dedos doírem, até que o ar acabou, e ele morreu no escuro, sozinho, debaixo da terra. Carregamos o caixão até a caminhonete.
Cobri ele com a lona. Padre Oliveira dirigiu devagar, como se estivesse levando algo sagrado, e era. Estava levando um homem de volta para a luz, de volta para a dignidade. Enterramos ele no cemitério de Buriticupu no final da tarde, quando o sol já estava descendo e o céu ficava cor de laranja. Não tinha família, não tinha amigos, só eu, o padre, o Edson e Dona Lindalva, que apareceu com um buquê de flores do mato. Padre Oliveira fez a cerimônia completa. Rezou pelos mortos, pediu perdão pelos pecados do Sebastião, pediu descanso para a alma do Raimundo. Quando descemos o caixão na Cova Nova, eu senti uma leveza, como se algo pesado que eu carregava nas costas, algo que nem sabia que estava lá, tivesse finalmente saído. O vento soprou suave, trazendo cheiro de terra molhada, mesmo sem ter chovido. E no silêncio que veio depois da última reza, eu ouvi um pássaro cantando. Só isso. Vida. Vida simples, limpa, verdadeira. Voltei para o rancho 3 dias depois, sozinha dessa vez, mas sem medo. Entrei na construção velha, olhei para o buraco que agora estava vazio, só terra e escuridão, e respirei fundo. Descansa em paz, Raimundo. Falei baixinho. Eu vou cuidar daqui agora. Vou fazer esse lugar ser bom de novo. Saí, atravessei a clareira e fiquei parada ali, olhando a terra que agora era minha de verdade. Não por herança de sangue, mas por escolha, por coragem, por ter feito a coisa certa. O sol estava se pondo, pintando tudo de dourado. O igarapé corria baixinho entre as pedras. Os pássaros voltavam para os ninhos. O vento balançava o capim. E pela primeira vez em 3 anos, desde que enterrei o Josué, eu senti uma coisa que achei que nunca mais ia sentir. Esperança. Epílogo. Hoje, 6 meses depois, o rancho não existe mais. No lugar dele, construí uma casa pequena, simples, com 2 janelas grandes que dão para o igarapé. Limpei o mato, plantei mandioca, milho, abóbora. Cerquei um pedaço para criar galinha. Fiz uma horta. Não tô rica, nunca vou ficar. Mas tô viva, de verdade viva. Padre Oliveira vem me visitar de vez em quando, traz pão, conversa sobre a vida, sobre Deus, sobre como às vezes a gente precisa atravessar o inferno para chegar num lugar melhor. Edson me ajudou a fechar o buraco. Jogamos terra, compactamos bem, plantamos uma muda de ipê em cima. Um dia ela vai crescer, vai florescer, e ninguém vai saber o que teve ali embaixo. Só eu. Só eu vou saber que aquela terra foi salva, que um homem esquecido foi lembrado, que uma alma presa foi libertada e que uma viúva velha, sozinha e sem esperança, descobriu que às vezes a herança mais valiosa não é terra, não é dinheiro, é a chance de fazer o certo, mesmo quando dói, mesmo quando assusta, mesmo quando ninguém está olhando. Meu nome é Dalva Pereira dos Santos. Tenho 52 anos e essa é minha terra, minha história, minha paz.